na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Seus irmãos lembram bem, nas 2 últimas semanas a gente falou sobre a vida eterna. E hoje nós vamos falar sobre a vida eterna. Nós vimos algumas coisas a respeito disso. Nós vimos que a vida eterna, segundo João 10:10, Jesus diz que veio para nos dar vida em abundância. Que a vida eterna é plena, é abrangente sobre todas as áreas do nosso ser, espiritual e fisicamente. Nós vimos também, conforme Efésios 1:4, não precisam ler lá agora, só estou relembrando algumas coisas que nós vimos, que a vida eterna foi planejada, estabelecida por Deus mesmo antes da criação, como está lá, antes da fundação do mundo. Vimos também, em João 17:3, que a vida eterna só pode ser vivida sendo religado ao Deus eterno e verdadeiro. Não tem como nós desfrutarmos da vida eterna sem estarmos ligados a Deus. Nós vimos também que essa ligação a Deus, ou essa religação a Deus, só pode ser estabelecida por Cristo, conforme nós vimos em Mateus 7:13-14, João 14:6. Jesus é aquela porta estreita, Ele é o caminho apertado, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, o reino de Deus, a presença do Pai, a vida eterna, aquilo que nos reserva, nós só vamos poder estar na presença de Deus por meio da vida eterna, e isso só em Cristo nós encontramos. Vimos também que a vida eterna começa aqui, no momento em que Deus nos dá a conhecer a sua graça. Ela já começou para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, aquele que já é convertido, já nasceu de novo, conforme nós lemos lá em João 3, aquela conversa de Jesus com Nicodemos. E vimos também, comentamos, né, que ela, lógico, sendo uma vida eterna, é eterna, e que ela então se estende por toda a eternidade, além dos tempos, além dessa vida terrena nossa aqui. Se nós estivéssemos falando aqui de uma vida eterna que não é eterna, que não sai daqui, não seria eterna, né? Mas é nesse período então que nós vamos nos fixar agora. Nessa nossa passagem para esse período eterno, esse período além dos nossos dias. Mas antes, ainda requer que a gente veja algumas coisas dessa nossa passagem. Como nós vimos, alguns aspectos, acho que vale a pena ressaltar, que diz respeito a isso. Se nós vamos falar dessa vida além, nós precisamos antes ver a quem se destina essa vida eterna. Muita gente quer se enganar e pensa, por filosofias humanas aí, que na hora H todo mundo vai ser perdoado, todo mundo tem vida eterna, todo mundo vai ser perdoado. O Evangelho não diz isso. Por tudo que nós já lemos, já estudamos, fica bem claro a respeito disso. Nós lemos nesse versículo mesmo, inicial, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Esse não entrará mais em condenação, porque já passou da morte para a vida. Isso quer dizer que outros ainda estão na morte, outros permanecem na morte. Aqueles que não ouvem a palavra do Senhor, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não creem no plano maravilhoso de Deus, do Evangelho. A vida eterna, então, é somente para aqueles que ouvem a palavra de Cristo e creem nele.
Isso significa uma coisa a mais do que alguém simplesmente que deseja escapar do inferno. Quando Jesus diz aqui que a vida eterna, que aqueles que ouvem e creem têm a vida eterna, ele não está falando aqueles que simplesmente não querem o inferno, eles já têm a vida eterna. Existem muitas pessoas que se encaixam naquela categoria dos fariseus que foram ao batismo de João. Nós lemos lá em Mateus 3, nós lemos que alguns fariseus iam ao batismo de João e eles não tinham um coração reto diante de Deus, eles não eram sinceros. Então nós vemos que João o Batista, né, dirigiu certas palavras para eles, bem pesadas. Vamos lá, Mateus capítulo 3. Eu temo, irmãos, que nós vamos ter que correr um pouquinho hoje, porque nós temos uma eternidade pela frente para falar essa noite. Mateus 3, 7, nós lemos assim: Vendo João, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o que acontece? Aqueles homens vinham ao batismo de João, pensando, bom, vai que esse João é realmente um profeta de Deus. Vai que ele está certo no que ele está pregando. Então, vamos nos apresentar ali. Quem sabe, né? Vamos ser batizados também, ver se a gente se garante. Não é simplesmente não querer ir para o inferno. Muitas pessoas só têm isso, medo de ir para o inferno. Eles não querem ir para o inferno. Por isso se apegam a alguma religião, alguma coisa assim. O reino de Deus, a vida eterna, não é para esses. Porque eles simplesmente não querem inferno. Mas eles não querem Deus também. Esses a gente pode dizer, esses que João chama aqui de raça de víboras, nós podemos intitular eles de os fujões do inferno. Existe uma categoria, né, que eles só querem fugir do inferno. A vida eterna é reservada àqueles que verdadeiramente amam a Deus. Aqueles que realmente aprenderam a amar a Deus, quando nasceram de novo. Quando alguém nasce de novo, que nasce da água e do Espírito. Essa pessoa gerada por Deus espiritualmente, regenerada, novamente nascida espiritualmente, essa pessoa passa a amar a Deus. Essa pessoa, sim, é apta ao reino de Deus. Não aquele que simplesmente não quer o inferno, ele quer fugir do inferno. É lógico, vamos fazer uma ressalva aqui. É lógico que muitos de nós começamos pelo medo do inferno só. Nada de errado com isso. Mas o medo do inferno deve nos levar à consciência da gravidade dos nossos pecados, e a gravidade dos nossos pecados nos levarem a entender que nós temos que nos submeter a Deus, e essa submissão a Deus nos levar a entender o quanto é importante obedecer a Deus em amor. Amar tudo que vem de Deus. Aqueles que amam a Deus querem estar com Ele porque amam Deus. Porque amam a Deus e odeiam o pecado. Quem não odeia o pecado, não ama a Deus. Se ele amar o mundo, quando João fala lá, né, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, ele está falando isso. Se você amar o pecado, se você amar o mundo, o amor de Deus não está em você. Então, não é para esses a vida eterna. Vocês já imaginaram a tortura que seria para alguém
que nessa vida aqui não quer saber de Deus, ele não dá importância para Deus, ele não ama a Deus, tem que passar uma eternidade com Deus? Se isso fosse possível, né? Não é possível, não. Deus não quer esse tipo de pessoa. Nem Deus desejaria isso, lógico. E essa pessoa também não quereria isso. Uma pessoa que ama o pecado, ela não quer saber de Deus, ela não vem para a luz. Ela só aceitaria essa situação para escapar do sofrimento da ira de Deus, mas não que ele amasse a Deus. Deus não quer esses. E não é essa raça de víboras que ele entregou o seu filho. Amém? O que nós vemos é que Deus entregou o seu filho. Isso nós vimos na semana passada. Ele deu os eleitos na mão do seu filho para que ele os salvasse. E Deus não entregou ao seu filho uma raça de víboras que só quer escapar do inferno, dos fujões do inferno. Ele entregou a Jesus pessoas para serem transformadas, para amarem tudo que é de Deus, amarem a Jesus, amarem a sua palavra, amar a vontade de Deus. Quando nós entramos na vida eterna, vamos a um segundo ponto. Quando é que nós entramos na vida eterna? Existem 3 etapas. A gente já viu uma delas. A primeira etapa é, o primeiro grande momento que nós desfrutamos da vida eterna é quando nós nos convertemos. Naquele momento da conversão, aquele maravilhoso momento, né? Aquele momento especial, gostoso na nossa vida mesmo aqui, que o Evangelho é derramado no nosso coração, que aquilo passa a fazer sentido, que tem significado, que nós vemos nossa alma lavada, né, pelo perdão de Jesus Cristo. Nós encontramos aquele refrigério que o Evangelho traz. Naquele momento nós adentramos a vida eterna. Como nós lemos aqui em João 5, por exemplo, e outros versículos que a gente já leu, João diz, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, nos lembrando que nós já temos a vida eterna aqui, a partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento da nossa conversão. Amém? Já temos a vida eterna. Só que, nesse primeiro estágio, nesse primeiro momento, nós temos a vida eterna, mas nós ainda estamos num corpo mortal. Um corpo impregnado de pecado. Ainda não é o ideal, mas já é maravilhoso. Porque nós já temos a vida eterna. E Paulo, relembrando algo que ele disse a Timóteo, né, ele nos exorta a que nós devemos nos apropriar da vida eterna. Tomar posse dela. Em vida. Você é salvo. Você tem a vida eterna. Se aproprie disso e viva já para Deus. Viva já para Cristo. Viva essa vida aqui para Ele. Porque essa vida nossa aqui, a partir do momento da nossa conversão, já é para Ele. Esse é o ensinamento de Paulo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que ele quer dizer. Quem vive em você? Você está vivendo para você mesmo? Ou Cristo vive em você? Depende da maneira que você está vivendo, né? Se você é um salvo, né? Se você é um convertido, nós devemos viver para Cristo. Cristo deve viver em nós. Toma posse da vida eterna. Se aproprie dela. Se você já tem, se aproprie, faça uso dela. Lembra da ilustração que eu dei? Se você tem, sei lá, um carro e não usa, você diz que tem, mostra ele para as pessoas, fala dele, ele é bom, ele é bonito, mas você não usa. Que adianta ter?
Você dizer que tem a vida eterna é maravilhosa, mas cadê? Qual o uso que você está fazendo dela? O segundo momento em que nós adentramos, né, esse segundo estágio da vida eterna, é qual? Aquele em que nós deixamos essa vida e vamos estar provisoriamente na presença de Deus. Provisoriamente por quê? Nós vamos estar livres desse corpo de morte, como diz Paulo. Mas nós vamos estar como? Quando você morre, o que a Bíblia diz? O corpo é pó e o pó volta à terra. E o espírito volta a Deus que o deu. Então, o espírito, a alma do salvo, ele vai para a presença de Deus. Nós vamos estar com Deus. Já é melhor do que estar nesse corpo de pecado. A morte do justo, a morte do crente, é maravilhosa, porque é um estágio que nós avançamos. Nós sentimos saudades daqueles irmãos queridos que passam, né? Mas é maravilhoso a gente poder saber, né, pelo testemunho de vida e tal, a gente pode se sentir confortável com o pensamento de que realmente aquele irmão querido está lá na presença do Senhor. Não é como o ímpio, né? A pessoa sofre aqui, aí vem aquela palavrinha para confortar. O camarada era um crápula, viveu em pecados, nunca quis saber de Deus, aí ele morre, descansou. Nunca diga isso, ele não descansou nada, ele vai para a condenação, ele não vai descansar de nada. O sofrimento que ele passou aqui não é nada em relação ao que ele vai sofrer, o que ele está sofrendo agora. Mas o justo não. O justo realmente, ele vai para algo melhor. Ele vai estar na presença de Deus. Ainda não é a forma definitiva. Nota, irmãos, passam tanta besteira para a gente. Você assiste alguns filmes, desenhos, existem ideias que passam para a gente, e tem muito crente que pensa assim, que o crente morre, ele vai para o céu, ele ganha asinha, ele vira anjo. Ou alguma coisa parecida. Homem não vira anjo. Anjo é anjo, homem é homem. Amém? São seres criados diferentes e sempre vão ser diferentes, por toda a eternidade. Os anjos não se transformam em homens e nem os homens em anjos. Não misture as coisas. Isso é invenção dos homens. Também, muitos crentes pensam que nós morremos e vamos ficar eternamente no céu, em espírito. Morreu, agora nós somos espíritos, almas, que vão ficar sempre lá no céu. Até que esse mundo aqui seja destruído pela terceira, ou pela quarta ou quinta guerra mundial, sei lá. Também abomine essas coisas. Essa etapa é maravilhosa, mas ainda é só um segundo estágio. Existe uma outra ideia errada, que diz que o crente morre e ele vai ressuscitar. Mas enquanto ele não ressuscitar, ele dorme. É o chamado sono da alma. Algumas seitas, algumas denominações ensinam isso. Tá? O Adventismo, por exemplo, prega isso. Que o homem
morto, ele fica naquele estágio de sono da alma. Ou seja, o corpo acabou e o espírito dele fica dormindo até o dia da ressurreição. Eu contesto, eu não condeno aqueles que creem assim ao inferno, porque eles têm isso. Mas eu digo a eles que eles estão bem errados a respeito disso. Por quê? Nós temos base bíblica para contestar essa ideia. Jesus, ensinando sobre a fé, ele conta uma história que alguns até colocam lá como uma parábola, mas é estranho porque uma parábola, ela é uma história fictícia e meramente comparativa. Ela é ilustrativa por meio de comparação. E essa história que Jesus conta não é uma historinha, parece não ser ficção, não é invenção. Né? O rico e Lázaro. Ele dá nome a Lázaro. Isso não é nada comum numa parábola. Ele tem nome. A Bíblia também não diz que ele lançou uma parábola, como costuma dizer nas outras situações. Então, o que nós entendemos ali é que Jesus usou de uma ilustração de algo que ele, na onisciência dele, na onisciência divina do Filho, ele tinha conhecimento e ele descreve a situação de Lázaro, que estava junto a Abraão, ou conforme a expressão lá, no seio de Abraão. E para o judeu isso era fácil de entender, porque todo judeu entendia que ele era filho de Abraão, e Abraão estava onde? No pensamento judeu, Abraão, o pai Abraão estava com quem? Estava onde? Estava com Deus, né? Estava na glória. Então, eles usavam essa expressão. Dá para dizer que alguém ia para o céu, né, que alguém estava salvo, ia para a presença de Deus, eles usavam a expressão de estar junto a Abraão, estar no seio de Abraão. E não consta na narrativa de Jesus, nem de que o homem rico, que estava em sofrimento, em tormentos, nem que Lázaro estivessem dormindo. A narrativa de Jesus descreve duas pessoas acordadas, duas almas que estavam ativas. Nós lemos em Lucas 16, Lucas 16, 22, fala, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro, que era o mendigo, no seu seio. Se você ler toda essa narrativa, você vai ver que não descreve, não há nenhuma menção de se tratar de uma parábola. Jesus conta a via, o tempo em que isso teria ocorrido, não se sabe. Mas ainda que não seja um fato real, vamos dizer assim, que seja uma ilustração, nós temos que pensar que Jesus não usaria de uma forma de blasfêmia ou um tipo de distorção, né, um tipo de heresia, para trazer algum ensinamento. Ele não contaria uma história totalmente irreal, contraditória à verdade bíblica, ainda que fosse para ensinar outra coisa. Se a alma dos salvos, de Abraão, de Lázaro, de José, de Jacó, estivesse dormindo,
e ele não contaria uma história dessa. Concordam? Então, isso por si só já seria algo para contestar isso. O que nos faz ainda mais entender o quão maravilhoso é esse segundo estágio. Nosso espírito estar junto com Abraão, junto com outros salvos, outros remidos, e estarmos juntos de Deus, guardados por Ele, aguardando aquele dia. Nosso espírito, nossa alma junto dele. O apóstolo Paulo também, uma passagem bem conhecida, ele fala alguma coisa que lança luz sobre isso, lá em Filipenses, capítulo 1. Vamos lá. Filipenses, capítulo 1. De 21 a 24, nós vamos ler. Aqui um versículo já citado hoje aqui, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Opa. Enquanto eu vivo, é para Cristo. Mas se eu morrer, é ganho, é lucro. Paulo diz que morrer era melhor do que viver. Se morrer fosse para dormir, e ele poderia estar aqui ativo, servindo a Cristo, o que ele deveria preferir? Eu vou ficar lá inútil, dormindo? Não, Senhor, prolongue, me dê 200 anos de vida para eu te servir mais. Mas ele diz, não, é melhor, é ganho se eu partir. Versículo 22, ele diz, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, se enquanto eu estiver vivo, estiver dando frutos, se eu for útil na obra, se eu estiver servindo para ganhar almas, se eu estiver servindo a igreja para fortalecimento dos meus irmãos, então, não sei então o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, não melhor, não mais prazeroso, julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então o que Paulo está dizendo é, irmãos, eu fico em aperto. Para mim, viver aqui é para Cristo, é para servir a Cristo. Mas se eu morrer vai ser muito melhor, porque eu vou partir e estar com Cristo. Mas eu fico em aperto, porque eu sei que enquanto eu estiver aqui eu posso ser útil para vocês. Então eu já não sei mais o que eu quero. Eu sei que eu gostaria, o meu desejo era estar com Cristo, mas eu tenho amor por vocês. Se Paulo pensasse em sono da alma, se fosse essa a ideia dele, ele jamais teria dúvida, não é verdade? Se Paulo tivesse a convicção de que, se ele partisse, ele iria ter que aguardar até a volta de Cristo, para ele despertar do sono, acordar e ressuscitar, é lógico, ele não teria dúvida nenhuma. Paulo não era burro, Paulo era muito inteligente. E muito espiritual, e conhecedor da palavra. Se ele pensasse em sono da alma, ele diria, bom, se eu vou ficar inútil, eu quero viver muito aqui, para ser usado o máximo possível, talvez ficar bem pertinho da volta de Cristo. Mas não, o desejo dele era de deixar essa vida aqui e estar com Cristo. Então nós vemos o primeiro estágio da vida eterna, a partir do momento que nós nos convertemos.
O segundo estágio é a partir do momento que nós deixamos esse corpo. Vamos estar agora não mais em carne, mas vamos estar com Cristo em espírito, a nossa alma. Mas o terceiro e definitivo é, sem dúvida, aquele mais espetacular e mais esperado por nós. É o momento em que tudo vai se consumar, e aí nós não vamos mais estar num corpo mortal, e muito menos só em espírito. Mas nós vamos ser aquilo que nós devemos ser. Nós vamos ser aquilo para o que Deus nos separou desde a eternidade. O salvo finalmente vai estar livre do corpo contaminado. Ele não vai estar mais em Adão, mas ele vai estar, não mais como Paulo diz, na semelhança de Adão, mas ele vai estar na semelhança de Cristo. E como é que Cristo está? Em corpo glorificado. Nós vamos estar num corpo glorificado, semelhante a Ele. Esse é o último, definitivo e mais maravilhoso, se a gente puder dizer assim, dos estágios. Cada um deles tem sua particularidade, e é uma coisa que, se a gente parar para meditar, o crente, ele se emociona com isso. Eu espero que você se emocione com isso de pensar como foi maravilhoso o dia em que Cristo entrou na minha vida. O dia que eu recebi o Evangelho, que a graça de Deus foi derramada sobre mim. Como vai ser maravilhoso, né? Tem que pôr no futuro aqui, ninguém vai dizer, como foi maravilhoso o dia que eu deixei esse corpo. Né? Como vai ser maravilhoso o dia que eu deixar essa vida. Nós cantamos o hino 484. Esse é um dos meus hinos prediletos, se não o meu predileto. Desde criança, ele fala muito comigo. Toda vez que eu canto, eu quase choro. Ele me emociona. Né? Saudade. Ele fala de uma coisa que nós ainda não alcançamos. A gente pensa em saudade, geralmente, de uma coisa que passou, né? E que nós gostaríamos de ter de novo. Mas saudade não é bem isso, e o nome desse hino justamente mostra. Na verdade, a saudade é o desejo de uma coisa que nós não temos, ou porque já passou, ou porque ainda não alcançamos. E é o caso disso. E esse hino fala das belezas, das maravilhas dessa vida. O que Deus criou é maravilhoso aqui. Mas a Bíblia diz que o que tem pela frente é ainda melhor. Passarinhos querem me encantar, belas flores, né? Você começa a olhar as belezas da natureza, da criação de Deus. Você fala, como esse mundo é maravilhoso. Você vai lá, olha o mar, as montanhas, as coisas. Você fala, como isso é maravilhoso. Dá vontade de ficar aqui. Mas aí você tem que pensar, a palavra de Deus me diz que Ele tem reservado alguma coisa muito, muito mais maravilhosa, muito melhor do que isso. Você consegue imaginar? Eu não. Eu não consigo imaginar como vai ser, mas eu creio. Eu creio porque o poder de Deus é infinito, a criatividade de Deus é infinita, o amor de Deus é infinito. Ele pode fazer coisa muito mais espetacular do que aquilo que nós conhecemos. Na verdade, Ele já fez muita coisa que a gente não conhece. Mas então esse terceiro momento é, sem dúvida, aquele mais esperado, porque a Bíblia fala muito dele e reserva algumas coisas especiais. Mas é quando nós vamos ser levados a ser aquilo que nós devemos ser definitivamente. Não mais em espírito, não mais nesse corpo. Então, nós vamos ser feitos semelhantes ao corpo de Cristo. Aqui mesmo em Filipenses, se você não fechou, vamos para o capítulo 3.
Nós vamos ler alguns textos aqui. Agora, alguns textos um pouquinho mais longos, mas aproveita, tá? Aproveita esses textos. Preste atenção. Olha aqui, Filipenses 3, aqui só versículo 20 e 21. Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então Paulo nos fala aqui, irmãos, daquela fé que ele tinha na promessa de Deus. A Nova Jerusalém, a Santa Cidade, né, que representa esse novo mundo em que os salvos irão habitar, na vida eterna. Ele fala, ela está nos céus, preparada para nós. Deus tem preparado para enviar para nós. É algo celestial, é algo maravilhoso. Por isso, a gente não faz nem ideia do quanto ela pode ser espetacular, maravilhosa. De onde nós esperamos também o Salvador. Quando a gente chegar a ler lá em Apocalipse, nós vamos ver que João tem a visão da Nova Jerusalém descendo do céu. Paulo está falando da mesma coisa aqui. Tá? A cidade que está nos céus, preparada. Não que nós vamos para lá e vamos ficar lá no céu. Não, essa cidade está nos céus, preparada, né, para vir. Assim como nós esperamos o Salvador, a volta dele, esperamos a vinda dessa cidade também. E falando de Jesus, diz que ele vai transformar nosso corpo abatido. Que corpo abatido? É aquele corpo corruptível. Quem estiver vivo, nesse corpo de pecado, judiado pelo pecado, vai deixar nesse corpo. Quem estiver morto já, seu corpo já vai ter virado pó, vai ressurgir num novo corpo, não mais perecível, mas um corpo semelhante ao de Cristo. Ele vai nos dar isso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Se alguém falar, isso é muito fantasioso, você tem que lembrar do seguinte: o Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e por meio desse Verbo todas as coisas foram criadas. Então, o que nós somos, tudo que existe hoje, foi criado por Ele. E Ele tem poder de criar, recriar, de fazer muito melhor do que Ele já fez. Se nós fomos corrompidos pelo pecado, Ele tem poder de fazer algo nos livrando do pecado, até porque Ele nos livrou do pecado. Mas nos livrando das marcas, das consequências desse pecado, definitivamente. Nós não vamos mais carregar as marcas do pecado, as consequências dele no nosso corpo, como nós carregamos aqui. Nós vamos ter um corpo diferente, semelhante ao de Cristo, puro, perfeito. Vamos para 1 Coríntios 15. Aqui sim um texto um pouquinho mais longo, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 35, irmãos. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Então alguém pode perguntar, talvez seja a sua pergunta, sua dúvida. Como é que os mortos vão ressuscitar? Com que corpo virão? Será que eu vou ressuscitar gordo, cego? O Kaique vai ressuscitar magrinho? Com esse cavanhaque sem vergonha aí?
Não sei, não é essa a dúvida aqui, não. Mas alguém pode dizer, com que corpo nós viremos? Versículo 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Quando você lança uma semente, né, ela foi tirada da planta, ela tem que morrer, ela vai secar e aí ela vai brotar. Então ele diz, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne. Mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. Então, Paulo comenta aqui que até na nossa condição física aqui, até entre os animais há diferença na própria consistência, o tipo de carne, né, o tipo de formação nossa é diferente. Somos capacitados a coisa diferente. Você pegar um peixe, quem come um peixe sabe que é diferente de um porco, de um boi. O sabor é outro, a consistência é outra. O peixe faz coisas que outros animais não fazem. Nós mesmos, por mais exímio mergulhador que você possa ser, você não pode viver debaixo d'água. E o peixe também não pode viver em terra seca. Na verdade, são criaturas diferentes, criados diferentes pelo Senhor. Então é isso que ele está querendo mostrar. A diferença. Versículo 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra é a carne dos animais, e outra a dos peixes e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. É lógico que ele está falando aqui de salvos. Alguém morre com seu corpo corrompido pelo pecado, mas ele não vai ressuscitar desse mesmo jeito. Nós não vamos ressuscitar com o mesmo corpo, do mesmo jeito que a gente era. Nós vamos ressuscitar num corpo diferente, um corpo celestial, um corpo glorificado. Segundo, como diz lá em Filipenses, segundo o poder de Cristo. Então, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 43. Semeia-se em ignomínia, em vergonha, né? Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo natural, que é isso que nós temos, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, falando de Cristo, né, em espírito vivificante. Aqui é uma figura a respeito de Cristo, o último Adão. Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Vamos ficar por aqui? Não, dá. Acho que tem mais coisa importante aqui. Vamos lá, é até o 54 que eu anotei aqui. Então, 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, assim como nós carregamos a imagem de Adão, nós vamos trazer a imagem do celestial, que é de Cristo. Quando formos ressuscitados em corpos celestiais, glorificados. Versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, falando aqui, considerando que ele estivesse vivo nesse momento, nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, o que Paulo diz aqui? Entendam que existe diferença. Você fica questionando, como é que nós vamos ser ressuscitados? Não é com um corpo igual a esse que nós temos. Quase Paulo diz, deixa de ser tapado, deixa de ser cego. Os ateus, os que querem desfazer de Deus, eles ignoram isso. Eles ironizam. Mas muita gente que não quer assumir a condição de ateu ironiza intimamente, mas não fala, né? Mas é um incrédulo da palavra de Deus. Tem gente que diz que é cristã, mas não acredita na Bíblia. É estranho isso. Não, isso aqui é fantasia, isso aqui é... Gente, o apóstolo Paulo era um homem sério, não era de ficar contando mentirinhas. Se nós acreditarmos que ele ficava inventando histórias, João ficava inventando histórias, Pedro ficava inventando histórias, então não acredita na Bíblia. Se a gente não acredita na Bíblia, não acredita em Deus, não acredita em Cristo. Então, esquece. É um ateu. Mas aqueles que creem, é difícil de nós entendermos, mas Paulo está explicando para aqueles que têm discernimento espiritual. Entenda que nós não vamos herdar o reino de Deus, a vida eterna, nós não vamos adentrar na presença de Deus com esse corpo aqui. De jeito nenhum. Já nesse momento nós vamos ter um corpo celestial, um corpo semelhante ao de Cristo, dado por Ele mesmo. Os salvos aí já vão assumir sua condição definitiva, né, de remidos, já vão estar na sua forma definitiva para viver eternamente daquele jeito. Não mais sujeito ao pecado, não mais sujeito às consequências do pecado, doenças, tentações, nada disso. Vamos estar livres totalmente dessas coisas. Porque nós vamos ser como o Senhor. Ele vai nos fazer assim. Quando é que isso vai acontecer? Paulo diz aqui, os que estiverem mortos, aquele corpo corruptível, né, vai ser deixado lá, e ele vai se revestir da incorruptibilidade. E aqueles que estiverem vivos? Versículo 51, olha aqui. Ele diz, vos digo um mistério, eu revelo para vocês um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está falando aqui do momento da vinda de Cristo, onde vai ocorrer o arrebatamento. Quando ele diz, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos vamos morrer. Por quê? Aqueles que estiverem mortos, eles vão ressurgir em corpo glorificado. Mas aqueles que estiverem vivos, olha, ele diz, num momento. Não vai ficar aquela coisa, uma evolução, levar alguns anos, alguns meses. Ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, quando soar a última trombeta, que anuncia a vinda de Cristo, né, e a vitória dele, quando ele vem para vencer, para tomar posse do seu reino. Quando essa última trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Amém? Você crê nisso? De verdade? Para pensar nisso, se delicia. A vida eterna. O que aguarda para a gente. O que nós vivemos aqui é muito limitado ainda. Mas aquele que vive, que caminha com Deus, ele já vivencia uma coisa espetacular. As experiências que nós temos com Deus. As obras dele na nossa vida. A direção de Deus maravilhosa, transformando nossa vida. Nos dando aquela esperança, aquela confiança, aquele desejo das coisas eternas. Mas se a gente pensar que vai ter um outro estágio onde nós vamos estar, se nós morrermos antes de Cristo voltar, nós vamos dormir, né? E nossa alma vai estar lá com Cristo. Então não se apegue muito às coisas dessa terra, não. E faça como Paulo. Meu desejo é estar com Cristo. Então, é saudade. Passarinhos, belas flores. Ah, não quero deixar minha mulher. Não quero deixar minha igreja. Não quero deixar minha casa. Olha, por mais que você ame, seja grato a Deus por todas essas coisas, tem algo muito melhor te esperando. E aí, quando Cristo vier, quando Ele voltar, aí os mortos, Paulo fala de uma ótica humana aqui, né? Os mortos vão ressurgir. Ele não explica aqui, nessa passagem, da mesma forma que ele explica em outra passagem que nós vamos ler agora. Mas ele fala que os mortos vão ressurgir. Como? De onde? Onde eles vão ressurgir? Nós vamos ler que eles aparecem vindo com Cristo. E nós que estivermos aqui, nesse momento, vamos ser transformados, num abrir e fechar de olhos. E o que vai acontecer? Nós vamos encontrar com Cristo. É aí onde fala do arrebatamento. Né? Esse ajuntamento maravilhoso com o Senhor. Ele vai trazer consigo os remidos. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 4. Primeira Tessalonicenses 4, 13. Aqui ele fala sobre a ressurreição dos mortos. Ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Não é sono da alma. Dormir é uma forma bonita de falar sobre o crente, que ele não está morto. O corpo está, né? O corpo está morto, mas o espírito dele está com Cristo. Está no seio de Abraão, está junto de Deus. Não precisa fantasiar aqui. Então ele fala para os irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes ou desconhecedores acerca do que acontece com os nossos irmãos que já morreram, que já partiram, que estão lá em espírito com Cristo. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, como nós lemos lá em Coríntios, que eles vão ressurgir, aqui Paulo fala aos Tessalonicenses. Os nossos irmãos que partiram, eles estão em espírito com Cristo, e quando Jesus voltar, Ele vai trazer eles consigo. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Notem, Paulo não está dizendo aqui, eu acho que isso vai acontecer, mas eu digo isso para vocês, firmado naquilo que o Senhor me revelou. Amém? É confiável, não é palpite de Paulo, não é loteria, não é ficção, invenção dele. Ele está dizendo, afirmando aqui, que isso é conforme a palavra do Senhor, conforme a promessa de Deus. Então, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
soar da trombeta, né? Não vai ser em mistério, em segredo. Vai ser audível e visível. Né? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a vida eterna. Aí sim, nós vamos estar sempre com o Senhor. Quando ele diz aqui, vamos ser arrebatados, é lógico, tem que lembrar do que ele diz na outra passagem, que nós vamos ser arrebatados em corpos transformados. Vamos encontrar com o Senhor e estar sempre com Ele. Então tem outra heresia que se ensina aí, de que Jesus vem, os homens são arrebatados e ficam lá. Me desculpem os irmãos que creem no arrebatamento pré-tribulacional, mas tem algumas coisas inconsistentes nessa forma de crença. Por quê? Se a palavra de Deus, nós vamos ler outro texto que fala que os salvos a partir de então vão estar sempre com o Senhor. Sempre, sempre. Todo momento. Então, Jesus não vai arrebatar a sua igreja, aí ele vem para a terra e eles ficam lá guardados. Nós vamos estar onde ele estiver. Quando Jesus voltar, ele vai trazer os que estão no céu. Eles vão ganhar corpos glorificados e vão vir com ele. E os salvos que estiverem aqui vão ser transformados e vão encontrar com ele. E vão ser trazidos de volta à terra. Nós vamos voltar com ele para cá. Quando Jesus vier, nós vamos estar com ele. E isso vai ser num determinado momento da tribulação, onde Israel e a igreja vão ter sido perseguidos. E nós vamos estar aguardando que Jesus volte ansiosamente, os que estiverem vivos aqui. Eu espero já estar na glória. Não ter que passar por isso. Ou espero estar errado. Como alguns brincam. Quem sabe, né? A teoria de ser arrebatado antes da tribulação é mais confortável. Mas o que nós lemos é que todos os salvos vão ser ajuntados e vão ser trazidos por Cristo. Estar sempre com o Senhor, nunca mais separados dele. Esse ajuntamento é definitivo. E vai ser na volta de Cristo, quando ele vier exercer o seu juízo aqui e derrubar o anticristo. Vira para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Se você virar uma página aí de onde nós estávamos, versículo 1 a 4. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Sabe o que é reunião? É quando a gente se junta. Então, o nosso ajuntamento com Ele. Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pela vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele. É um momento só, quando Jesus vem e nós nos reunimos a Ele. Versículo 2, o que Paulo roga a respeito disso? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Então, o que Paulo está dizendo aqui? A nossa reunião com o Senhor Jesus não vai acontecer sem que antes surja esse personagem aqui, que vai querer parecer Deus, sentar no trono de Deus, querer tomar o lugar de Deus. Esse personagem aqui é a besta, o anticristo. Alguém, um homem maligno na sua essência. Ele é realmente movido totalmente por Satanás. Esse personagem vai se levantar, vai ser um grande líder mundial. Vai haver um líder espiritual e um líder político. E dizem os teólogos, isso parece uma imitação da Trindade Divina, né? O diabo tem o hábito péssimo de querer falsificar tudo de Deus. Então, um vai querer fazer a função do Espírito Santo, o outro vai fazer a função do Filho, o Rei, né? Jesus. Enquanto o diabo quer se colocar como Deus, como ele quer desde lá de trás. Bom, então, a nossa reunião com Cristo não vai ser antes que isso aconteça. É a palavra de Deus que diz isso. Não vamos ser arrebatados antes. Não vamos nos reunir com Cristo antes do anticristo surgir. Ele vai ter que vir. Nós vamos passar por tribulações, perseguições. Mas aí vem a ira de Deus. E aí vem Cristo para derrotar definitivamente o anticristo. Mateus 24. O sermão profético de Jesus. Aqui tem muito conteúdo a respeito disso. Mateus capítulo 24, versículo 27, irmãos. Nós lemos lá que é com alarido, soar da trombeta, a volta de Cristo não vai ser silenciosa, misteriosa. O mundo inteiro vai saber que Cristo está voltando. Não vai ter esse negócio de repente os arrebatados desaparecem. Tem uma palhaçada que colocam aí adesivo em carro. Olha, se esse carro de repente ficar desgovernado, é porque eu fui arrebatado, né? Gente, isso é fazer piada, chacota das coisas de Deus. Não tem isso, olha, ele foi arrebatado. Não, Paulo disse que a nossa reunião com ele vai se dar depois da vinda do anticristo. Até aí os salvos mortos vão estar lá no céu. E nós aqui, padecendo o que tiver que padecer. Deus guardando o seu povo. Nós vamos padecer por amor do nome de Cristo. Mas, quando ele vier, todo mundo vai saber. E vai saber por quê? Porque os salvos aí sim vão ser arrebatados e vão voltar com Cristo. E aí, não vai ter uma guerra mundial, mas vai ter uma guerra, né, onde o próprio Cordeiro de Deus vai se mostrar o leão. E ele vai derrotar, sem mão humana. Ele não vai precisar de nós. Não vai ser um grande conflito mundial. Jesus pessoalmente vem para vencer. Nós vamos ler em Apocalipse isso já. Mas vamos ler o que ele diz aqui. Estamos no versículo 27, né? 24 e 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Isso te parece familiar? O que quer dizer essa expressão? Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Sabe do que ele está falando? Da nossa reunião com ele.
Quem é o cadáver aqui? Cristo. As águias que estão... Para a gente, onde está o cadáver, está o urubu, né? Talvez aqui, alguma coisa de tradução, não sei se a águia está onde está o cadáver. Hã? Abutre? Ah, tá. Olha lá, tem versão aí que coloca abutre mesmo. Mas não é que Jesus seja um cadáver, um morto. Muito menos que o povo dele seja um bando de abutres. É só uma figura comparativa. Não está dizendo que nós sejamos aquilo. Mas ele usa a figura. Realmente, onde tem o cadáver, os abutres estão rodeando e eles vão lá. Lembra que nós lemos? Que nós estaremos sempre com o Senhor? Então, nós vamos estar sempre com o Senhor. A partir do momento que nós somos ressuscitados em glória, nós vamos estar com Ele. Encontramos com Ele, e Ele vem, nós viremos com Ele. Não vamos ficar lá no céu, em corpo no céu, esperando. Nós vamos vir com Ele. Onde estiver a águia ou o abutre, estarão onde estiver o cadáver, estarão os abutres, as águias. Fica mais bonito dizer as águias, né? Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, que aflição? Da tribulação. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, os quatro cantos da terra, né? De uma a outra extremidade dos céus. Então, Jesus aqui está falando também do arrebatamento dos santos. Ele vem, os salvos mortos vêm com ele. E os anjos vão buscar os escolhidos de Deus, já convertidos, para levar. Eu creio que daqui por diante não tem mais conversão. Jesus já voltou. Nós somos salvos pela fé. Depois que Jesus voltar, você já viu, não precisa mais de fé. Não é verdade? Não creio que daqui por diante haja mais conversões. Alguns defendem de que no milênio ainda haverá conversões. Porque depois disso aqui se estabelece o milênio. Não vai ficar uma parte dos salvos no céu, outra na terra. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles dizem que tem um grupo especial, né, os 144 mil, que vai ficar num lugar, e o resto dos salvos vai ficar em outro. Uns vão ficar no céu, outros na terra, tudo para consertar uma doutrina herética. Tentar consertar, tentar tapar a peneira, né? Tentar tapar o sol com a peneira. Quando a gente inventa, existe um dito muito simples. Uma mentira leva a outra. Quando se cria uma doutrina falsa, você é levado a criar outra, e outra, e outra, uma para justificar a outra. Então fica com a verdade o que a Bíblia diz e acabou. Não tem essa coisa de um ficar num lugar, outro em outro. Quando Cristo vier, vai trazer consigo os mortos ressuscitados. E nós vamos ser buscados pelos anjos, e seremos levados, arrebatados a encontrar com Ele. O que a vida eterna nos reserva? Irmãos, me desculpem, hoje nós vamos passar um pouquinho, tá? Pode ser? Não vai até a eternidade, mas um pouquinho mais. O que a vida eterna reserva para nós? Quando o anticristo é derrotado, Satanás vai ser preso. Então Jesus vem,
derrota o anticristo, lança ele no inferno, que ele vai ter o prazer de inaugurar, e Satanás vai ser preso, amarrado, por 1000 anos. Também há muita discussão se os 1000 anos são literais ou não. Não vou entrar nesse mérito. Não há nada que diga para a gente que isso tem que ser interpretado simbolicamente. Mas existem os amilenistas que creem, que ensinam que não existe o milênio, que o milênio já está, nós já estamos no milênio. Ora, Cristo não voltou, mas aquele negócio, uma mentira leva a outra. Então aqueles que ensinam que Cristo já voltou têm que ensinar, enfiar na cabeça dos outros, ele voltou em espírito e tal. Então nós já estamos vivendo o milênio. Satanás está preso? Eu vejo ele bem ativo aí. O diabo não está preso. Então nós não estamos no milênio. E esses 1000 anos, eles são vividos depois da volta de Cristo. Vamos para Apocalipse. Não dá. Até agora nós não fomos lá, né? Então por isso que eu pedi um tempinho mais para os irmãos, para a gente se ocupar aqui dos capítulos finais do Apocalipse. Capítulo 19. O versículo 19 também. Capítulo 19, versículo 19. João narra o seguinte: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos. A besta aqui é o anticristo, tá? Junto com os reis da terra, que vão estar com ele, contra o Senhor, contra Deus, aqueles seduzidos por ele, os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. O exército de Cristo aqui, o que está assentado sobre o cavalo é Cristo. E o seu exército não é o exército de homens, mas é o exército de Cristo. Vamos lembrar que ele volta com seus anjos, tá? E a besta foi presa e com ela o falso profeta. Então, o líder político, que é a besta, e o líder espiritual, que é o falso profeta, são presos por Jesus. O falso profeta e a besta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Eu achei interessante como João descreve aqui, ele reforça, para não deixar dúvida de quem é, né? A antiga serpente, aquela lá do Éden, o dragão, o diabo, Satanás. E ele foi amarrado por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Olha, pessoas que foram mortas aqui durante a perseguição da tribulação, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esses ressuscitados, eles vêm, essas almas de pessoas que foram, de crentes que foram degolados, eles vêm e têm uma honra, eles são dignificados por Senhor, eles virão e terão uma honra especial e vão reinar com Cristo por esses 1000 anos.
Mas os outros, segue aqui no versículo 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Os outros mortos que ele está falando aqui são os incrédulos, aqueles que estão reservados para condenação, tá? Como nós vamos entender melhor na sequência. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Não tem 2 ou 3 ressurreições. Também essa teoria de uns são arrebatados, depois tem mais conversões na tribulação, então depois tem outra ressurreição. Então nós teríamos 3 ressurreições. Não, a Bíblia fala de 2. A primeira, dos salvos, e a segunda, daqueles que vão ser ressuscitados para condenação, tá? Por isso ele diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Note, todos os ressuscitados, todos os salvos vão estar com ele por esses 1000 anos. Versículo 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada e de Deus, desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então o que nós vemos é que quando Cristo vem e derrota o anticristo, a besta e o falso profeta, eles são lançados na condenação, mas os salvos já vão estar aqui com Cristo, só que nós vamos estar glorificados, mas ainda convivendo com ímpios. Porque pessoas que vão viver esses 1000 anos sendo regidos por Cristo, e ainda assim, quando Satanás for solto, eles vão optar por seguir Satanás. Porque o coração deles é mau. É para mostrar o que o homem é mesmo. Mas os salvos já vão estar com Cristo. Salvos e glorificados já. Nós vamos estar assegurados por eles. Nós não vamos ser enganados. Só esses ímpios é que serão enganados, e aí vão ser lançados junto com o diabo, onde o anticristo, a besta e o falso profeta já vão estar. Aí vem a segunda ressurreição, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não tinha lugar para se esconder. É o que João viu. E não terá. Vamos lembrar que é visão de fatos futuros. E vi os mortos, grandes e pequenos, os reis, o povo, os famosos e os não famosos, os mortos que ressurgem, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar dos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui cabe a gente fazer uma menção aqui aos demais e os outros. Os salvos vão estar glorificados. Onde você vai estar? Você vai estar dentre aqueles que vão seguir a besta, o anticristo, receber a marca da besta, lutar com ele e ser derrotados por Cristo, lançados com ele na condenação. Você vai ficar aqui aguardando e vai talvez atravessar o milênio para ser enganado por Cristo, por Satanás, e ser lançado por Cristo depois na condenação, no juízo final. Ou você vai estar naqueles que vão se encontrar com Cristo e estar assistindo todas essas coisas, glorificando ao Senhor já, porque vai estar gozando já da sua salvação eterna. Imaginem que paz os salvos vão sentir, vão desfrutar ao ver o juízo de Deus sendo exercido sobre o pecado e
nós podermos gozar da nossa segurança plena com Ele. Aí vem o juízo. Deixem aqui Apocalipse que a gente vai voltar para concluir. Mas vamos voltar um pouquinho a Tessalonicenses. Quero pegar aqui 2 Tessalonicenses. Paulo fala alguma coisa lá também que nós passamos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. É interessante nós vermos isso aqui. Porque ele está falando justamente sobre a vinda do anticristo. Olha, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá? A besta, que vai ser aniquilada pelo poder da vinda do Senhor Jesus. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, Paulo está falando justamente desse juízo. Eles vão ser julgados porque não creram na verdade, mas tiveram seu prazer na iniquidade. Não foi concedido a eles receberem o amor da verdade para se salvarem. E os salvos vão magnificar Deus, porque eles receberam esse amor. Aqui só vai haver 2 povos, né? Vai estar separado definitivamente. Os eleitos e remidos do Senhor e os que não receberam o amor da verdade para serem salvos, que estavam reservados para a ira de Deus. Os que crerem no nome de Jesus, eles estarão de um lado, do lado de Cristo. Os que não crerem vão perecer por seus pecados e vão ser julgados e condenados definitivamente por isso. E aí vem, então, depois do milênio, depois do juízo, o que nos reserva? Voltamos para Apocalipse 21. De 1 a 5. Aqui, os ímpios já foram julgados. Na visão de João, os ímpios já foram lançados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás. Satanás não vai mais surgir, não vai ser mais solto. Ele, seus anjos, seus seguidores, a besta, o falso profeta. Agora sim, nós vemos, Deus vai fazer novos céus e nova terra. Nós vamos estar glorificados, então nós poderíamos até dizer que é uma outra etapa, já em corpos glorificados, com Cristo, e agora um novo mundo, totalmente transformado. Tudo vai ser transformado para essa nova e definitiva etapa, né, que nós vamos viver. Diz o versículo 1: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então aqui nós vemos o que aguarda. Nós não vamos ficar lá no céu, em espírito. Nós vamos voltar, vamos
testemunhar o que Jesus vai fazer no milênio. E aí vamos ver novos céus e nova terra sendo enviados à santa cidade gloriosa, o mundo transformado, todos os habitantes da terra glorificados,